porém você está com medo, porque assim como eu, você a vida inteira ouviu que ter filhos é uma péssima opção. Ter filhos vai acabar com a sua vida, vai acabar com o seu corpo, vai acabar com a sua profissão. Só ouviu coisas ruins sobre ter filhos. Eu sei como é, porque aconteceu comigo. A vida inteira eu só ouvi coisas ruins sobre ter filhos. Ah, não tenha filhos, a sua vida é muito melhor quando você não tem filhos, você tem liberdade, você pode viajar, você pode cuidar da carreira, vai ter tempo para você, você não vai cansar. Então, assim, a vida inteira eu ouvi coisas ruins sobre ter filhos. Não só da minha família, né, pela experiência que algumas pessoas da minha família tiveram, que antigamente, claro, que era muito mais difícil do que agora, né, comparar ser mãe agora e antigamente, onde, né, era tudo muito mais difícil, eu até compreendo alguns pontos de vista. Mas a vida inteira eu sempre ouvi coisas ruins, que ser mãe não é uma coisa boa. E eu acho que eu cresci com esse pensamento, com estes pensamentos. E acabou que era assustador para mim. Além de tudo isso, de ter ouvido mais coisas ruins, eu acho que, nossa, 95% de coisas ruins e 5% de coisas boas. Então eu fui criando medo, falando, não, acho que eu quero ser mãe. Então eu coloquei isso na minha cabeça, que eu não queria ser mãe, porque ser mãe ia acabar com a minha vida, ia acabar com o meu corpo, ia ser péssimo e eu ia ser uma pessoa infeliz. E aí depois, há muito tempo atrás, eu me casei, meu ex-marido não podia ter filhos, então juntou que eu não pensava em ter filhos. Além de todas as coisas ruins que eu ouvia, tinha também o fato do meu ex-marido não poder ter filhos na época. Então, tudo tranquilo. E o tempo foi passando, e eu fui viajando, fui vivendo a minha vida, e eu tava feliz do jeito que eu estava. Até que eu falei, eu quero um cachorro. Já que eu não posso ter filhos, eu quero um cachorro. E aí tive 2 cachorros na época, e foi maravilhoso, então toda a minha atenção eu dava pros meus cachorros. E tava tudo bem, a minha liberdade, podia viajar, não tinha não tinha com quem me preocupar. E eu tava pensando que, nossa, que legal, né? A vida, mesmo que eu não tenha filhos, eu vou ser muito feliz sem filhos. Só que dentro de mim tinha alguma coisa que falava, será que você não quer ser mãe mesmo? E eu, às vezes, eu me perguntava, eu acho que não. Ser mãe vai ser muito ruim, vai ser algo muito negativo. Então eu não me permitia pensar que, talvez eu queira. E aí, até que um dia, eu sempre quis fazer uma cirurgia plástica, sempre quis fazer uma cirurgia plástica na barriga. E aí eu fui no médico, em mais de um médico, na verdade, e eles me perguntaram, tá, você quer fazer cirurgia? Tudo bem, mas você pretende ter filhos? Eu acho que na época eu tinha 34, se eu não me engano, mais ou menos. E quando ele fez essa pergunta, eu me questionei e falei, nossa, será que eu quero ter filhos? Eu não sei. Mas por via das dúvidas, eu vou deixar o sonho de fazer cirurgia plástica para trás e depois eu decido. E aí tá, o tempo foi passando, eu falei, não vou fazer cirurgia agora, vou esperar, porque vá que eu queira ter filhos. E aí o tempo foi passando, passaram-se, eu acho que alguns anos, eu falei, eu vou tentar ir no médico de novo, para eu tentar fazer a cirurgia plástica, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. E lá vem a pergunta de novo, mas você não quer ter filhos? Aí eu falei, não sei. E é assim, quando você começa a chegar nos 40 ou depois dos 40, tem muita cobrança, porque a gente não tem muito tempo para ter filhos. Com relação à nossa idade, né? Todo mundo fala, depois dos 40 é quase impossível ter filhos. Então, quando eu cheguei nos 40, começou a cobrança. A cobrança da família, dos amigos. Nossa, não vai ter filho? Olha, o reloginho tá aí, você não tem muito tempo. E aí eu tentei de novo no médico, passei numa consulta para fazer cirurgia plástica e veio a pergunta de novo, você não quer ter filhos? E aquilo eu pensei, falei, nossa, será que eu quero ter filhos?
Porque se eu for ter filho, eu não vou poder fazer cirurgia de novo. Então daí eu comecei a pensar sobre isso de novo. E a minha sogra, olha, se for ter filho tem que ser agora, porque a idade tá chegando, o reloginho, o tempo tá passando. E aí a gente fica meio com aquela dúvida. Eu falei, meu Deus, será que eu estou errada por pensar que ter filhos é só coisas ruins? São só coisas negativas? Então vem aquele sentimento, aquela dificuldade de se entender, de saber o que você realmente quer, porque você sempre ouviu coisas ruins sobre ser mãe, ouviu sempre coisas ruins sobre a maternidade em si. E aí ali eu comecei a pensar e entrar em parafuso comigo mesmo, porque eu não sabia e o meu parceiro ele queria, mas não sabia, não tinha certeza. Então a gente ficava muito assim, eu acho que sim, mas o medo vinha. Então a gente pensava primeiro no medo, o medo paralisava. Como paralisa em todos os aspectos da nossa vida, das nossas vidas. Quando você pensa em fazer algo novo, a gente sempre vai ficar com medo, porque é novo. A gente não sabe como são as coisas, né? Porque a gente é um desconhecido, então é um desconhecido com relação a isso. E aí eu comecei de novo a me questionar e a gente falava sobre o assunto. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos tentar daqui no futuro. Porque é cômodo, né? A vida realmente acaba sendo mais fácil quando você não tem filhos, né? Você quer fazer uma coisa, simplesmente vai e faz. Você quer ir viajar, você vai simplesmente viaja. Quer ir num bar, vai lá. Você não tem que se preocupar com algumas coisas. Então, a nossa liberdade, assim, é muito bom. A vida de quem não tem filhos, é claro que acaba sendo simples, prática. Então, é um fato, assim, que a gente sempre gostou de ter essa liberdade de ir e vir, poder fazer o que a gente quer. Então, ter filhos acabava que, não tenho certeza com relação a... Teve um dia que eu comecei a me questionar. Falei, gente, comecei a conversar com Deus, comecei a pensar algumas coisas. E eu pensei, falei, gente, tá, e se amanhã eu morrer? Pra quem que eu vou deixar os meus bens materiais? Pra quem que eu vou deixar a minha casa, as minhas casas, os meus carros? Pra quem que eu vou deixar as minhas coisas? E eu confesso que esse sentimento de não ter ninguém para deixar os meus bens me deixou um pouquinho triste e desconfortável internamente. Então eu pensava assim, caramba, eu não vou ter ninguém para deixar tudo que eu conquistei, tudo que nós conquistamos, a gente não vai ter ninguém para deixar os nossos bens. Não vai ter um pedacinho da gente. E aí de repente eu pensei, caramba, e se eu morrer amanhã ou depois? E se o meu marido morrer? E se eu morrer? Tá, eu não vou ter alguém ali, eu não vou ter um filho para dar continuidade, eu não vou ter um pedacinho de mim. E isso me deixou um pouco triste. Eu acho que isso me deixou assim, falei, caramba, né? Deve ser legal você ter um pedacinho de você, você ter um filho ou uma filha, né? Ter filhos e ter ali um pedacinho do amor de vocês. E eu lembro que antes eu até falava, se um dia eu encontrar o amor da minha vida, eu acho que daí eu vou querer ter filhos. E eu sabia que o meu parceiro, ele sempre teve uma vontadezinha de ser pai. E eu falei, caramba, não ia ser uma má ideia ter um filho com alguém que eu amo e que seria um ótimo pai. Então isso também é importante pensar, tá? Se você tem um parceiro bom, um parceiro que será um bom pai, por que não? E aí eu comecei a questionar algumas coisas, e isso levou tempo, é claro. Eu comecei a conversar com Deus, falar, Senhor, eu não sei se eu quero, mas eu tô ali em cima do muro. Então eu sempre pedia muito direção para Deus, para me guiar. E eu lembro que teve um dia que eu falei, Senhor, se o Senhor acha que eu vou ser uma boa mãe, que seremos bons pais, e se o nosso filho for vir com saúde, perfeito, com bom coração, eu tô preparada. Então, se for da sua vontade, tudo bem, eu quero ser mãe. Então, no seu tempo, eu quero ser mãe. Eu lembro que eu tive essa conversa ali e eu tinha uma aluna que ela falava assim, depois dos 40 é impossível ter filho. Imagina, é super, super complicado, porque nós já estamos velhas. E aí, conversando com Deus, eu falei, eu vou deixar acontecer. E aí eu parei de tomar remédio, falei, depois de 40 vai demorar, então não tem problema, vamos esperar, né? Se acontecer, aconteceu, se não acontecer, tá tudo bem. Eu acho que a gente não precisa ter filhos
pra ser feliz, né? Tem como a gente ser feliz em casal, sem filhos, né? Mas só que uma coisa que eu pensava, gente, se quem tem cachorro dá tanto amor pros animais, cachorro, gato, pros bichinhos de estimações, e tem esse preconceito, essa agonia em ter filhos, imagina quando tiver filhos. E isso ficava muito na minha cabeça. Eu falava, nossa, como assim? Se você ama um cachorro, eu tinha cachorro, como assim eu não vou amar o meu filho, a minha filha? Então não fazia sentido. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, entreguei pra Deus, falei, não, se for pra eu ter filhos, tudo bem, eu aceito, tira esse incômodo do meu coração, essa dúvida que eu tinha, né? Por ouvir só coisas ruins sobre ter filhos. Eu lembro que no começo eu falava coisas ruins sobre ter filhos pro meu marido, pra família dele, falava, não é assim. E ele falava só coisas boas, e eu só coisas ruins. Falei, nossa, tem alguma coisa errada comigo. E aí tá. Depois disso o tempo foi passando, tá? E aí eu descobri que eu estava grávida. E tudo mudou, né? Claro que é um susto, é uma coisa assim que tipo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque dá um susto. O primeiro momento é assustador, mas daí é uma mistura de que tipo, cara, que legal, eu vou ter uma família. Eu estou grávida, eu vou ter é um pedacinho do nosso amor, é um pedacinho, um pedaço meu, um pedaço do meu marido, a pessoa que eu amo, é um pedacinho nosso, é um pedacinho do nosso amor. E aí eu comecei a ver coisas boas, as coisas boas sobre ser mãe, ser pai, ser pais. E eu comecei a ver que, tipo, era tão gostoso, era uma sensação tão boa em saber que você tá gerando um filho, um bebê dentro de você. Então, eu acho que a partir do momento que você descobre que você está grávida, tudo muda. E você começa a agradecer. Senhor, nossa, como assim? E eu lembro que a gente estava procurando casa para comprar aqui, na Inglaterra, e a gente não tava achando. E aí a gente tava falando, não tem problema, a gente compra uma casa ou um apartamento de um quarto só, porque são nós dois mesmo, e a gente não achava. Nada assim porque a gente estava procurando, porque a gente queria um lugar próximo da minha sogra, mas era impossível porque era muito caro. E assim que eu descobri que eu estava grávida, olha como Deus é maravilhoso, as portas se abriram. A gente encontrou um apartamento perto da minha sogra, com 2 quartos, algo que dava, né, pra gente comprar. Ou seja, se eu tivesse achado um apartamento antes, com um quarto, e aí, como que eu ia fazer com o quarto do bebê? Então é engraçado como Deus vai guiando, as coisas vão acontecendo no seu tempo, até que a gente encontrou esse lugar onde nós estamos agora, 2 quartos, e lugar perfeito, que é perto da minha sogra, perto da família do meu esposo. Então, assim, e eu comecei a ver coisas boas. Então, assim, tinha tantas coisas boas. As coisas boas da maternidade, do seu marido estar presente, fazer as coisas com você, levar no médico, descobrir o sexo do bebê e ter ali todo um... Nossa, é muito gostoso. Foi muito gostosa essa época. O bebê nasceu, né? Tem aquele choque de realidade, porque você tem que aceitar que é uma vida nova, que agora você não é mais 2 pessoas, né? Agora nós somos 3 pessoas. Então, esse processo do pós-parto é difícil, porque você tem que começar, você tem que aprender coisas novas e aceitar que, nossa, agora não sou mais 2, não somos mais 2 pessoas, nós somos 3. Então, esse processo de você aceitar de que as coisas vão mudar por um tempo foi um pouco difícil para mim no primeiro mês, porém passa e tudo fica fácil e tudo fica mais gostoso. E aquele sentimento de gratidão por você ter ali um serzinho que faz parte de você, da sua vida, né? É um pedacinho de você e um pedacinho da pessoa que você ama. É um sentimento tão gostoso de você descobrir coisas simples. Nossa, o bebê começou a sorrir. Nossa, o bebê começou a fazer barulhinho, começou a abraçar, começou a se sentir, começou... É muito gostoso. Então, assim, as pessoas falam tantas coisas ruins sobre ter filhos, enquanto deveria falar das coisas boas, porque tem tantas coisas boas que enchem os nossos corações de alegria. É claro que a nossa vida vai mudar por um tempo.
sabe? Eu achava, ai meu Deus, eu vou mudar quem eu sou, eu não vou ser mais eu, ai meu marido, que não sei o que, vai sentir minha falta. O que eu tive que fazer? Não, eu tenho que fazer a minha parte para ele não sentir minha falta. Então não é porque eu sou mãe que eu vou ser só mãe. Não, antes de ser mãe, eu sou esposa. Então, assim, se eu estiver fazendo carinho, se eu estiver cuidando do meu filho, da minha filha, opa, eu tenho duas mãos. Eu tô aqui, ó, amamentando aqui com uma mão e tô fazendo carinho no meu marido com a outra mão. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu procuro aprender com o erro das outras pessoas. Então, eu sei que existem muitos relacionamentos que não duram, porque, infelizmente, muitas mães acham que, ai, tive filho. O mais importante pra mim é meu filho. Ai, meu marido deixa de lado. Não deixa o seu marido de lado. Procura pensar que, tá, você ter filho é mais um motivo para você fazer o seu marido mais feliz ainda, né? Fazer o seu filho também. Então, assim, eu acho que o erro é a pessoa ter filhos e esquecer que, calma aí, não vai esquecer do marido só porque ter filho. Não entra isso pra mim. Então eu achava que tendo filhos, eu não ia mais viajar, eu não ia mais sair, eu não ia fazer as coisas que eu gostava de fazer. E as pessoas falavam assim, ah, tudo vai melhorar depois de 5 anos, 10 anos. Mentira, não é assim que funciona. Então, assim, no primeiro mês foi difícil, muito difícil, no primeiro mês, né, depois que você tem o bebê. No segundo mês melhora, no terceiro vai melhorando ainda mais, no quarto, então assim, tudo vai melhorando e as coisas vão se ajeitando. Então não são apenas coisas ruins, tem muitas coisas boas. E, e assim, eu não canso de agradecer, não canso de agradecer a Deus pela oportunidade de ser mãe, né, de ter uma família. E parece que quando você tem um filho, parece que tudo fica mais claro, tudo fica mais real. Tipo, cara, agora eu tenho uma família. Eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, minha filha, né, no caso. Agora eu tenho uma família completa. Então parece que tudo se encaixa. Então é um sentimento muito bom, é um sentimento de gratidão, né? É claro que tem algumas coisas que vão mudar por um tempo, né? A gente tem que se dedicar bastante pro bebê. E só que nada impede de você fazer o que você gosta. Quer viajar? Vai viajar. Então é uma coisa que a gente sempre gostou. Só que graças a Deus a gente tem aí a família, né, a família do meu marido para dar um suporte. Só que para quem não tem família, para quem não tem ninguém para ajudar, quer viajar? Paga uma babá, contrata alguém de confiança e vai viajar com seu marido. Por mais que pareça, nossa, vai viajar sem o filho, vai sim. Vai viajar sem o filho, vai cuidar do seu marido, dar atenção um pro outro, porque é importante. Por isso que as pessoas só falam coisas ruins, porque eu acho que fica mais pra mãe, eu acho. A mãe acaba esquecendo que antes dela ser mãe, ela era esposa. Então ela não pode esquecer de ser esposa. Então eu acho que isso é muito fundamental para que tudo se encaixe, para que a família seja feliz em um todo. Então a gente precisa estar feliz primeiro, né, com a gente mesma, feliz com o marido, pro filho sentir. Então assim, quando o bebê sente que tem amor, que tem harmonia, que tem paz, é tudo muito mais fácil, fica tudo mais fácil. Então, quando a pessoa fala que a maternidade só traz coisas ruins, é negativa, não acredite, não é assim. Eu acho que ser mãe é um presente de Deus, Deus é maravilhoso. Algumas coisas vão mudar sim por um tempo, mas você vai se acostumando e vai vendo que, nossa, caramba, que coisa boa que é essa vida, sabe? O olhar do seu filho pra você, pro seu marido, pro pai, né? E fazer coisas juntos é muito bom. Não acredito nas pessoas que são negativas. Infelizmente, existem pessoas que são muito pessimistas, muito negativas, e que só vão ver o lado negativo das coisas. Eu lembro que quando eu tava naquela fase difícil do pós-parto, eu perguntava para as pessoas, meu Deus, é muito difícil, quando que vai passar? Ah, vai passar só daqui a 5 anos. Ai, não passa. Uma vez que você é mãe, não vai passar nunca, vai ser sempre difícil. Não acredite, não é assim, não é assim. Vai ser difícil sim, nos 2 primeiros meses, porque o bebê chora, tá com dor, tá com cólica,
tá aprendendo a viver, né, fora da barriga. Só que depois tudo vai ficando mais fácil, tudo vai ficando mais claro e você percebe que você nunca mais vai estar sozinha, que você e seu marido nunca mais vão estar sozinhos no mundo, de forma geral, né? Nós temos o nosso tempo sozinho, nós dois, a gente viaja, a gente passeia, né? Nós temos o apoio da nossa família, da família dele. Então, não é desse jeito. Quando as pessoas falam só coisas ruins, não acredite, não acredite. Eu achava que tudo ia ser péssimo, e depois eu falei, gente, que maravilha. Deus é tão maravilhoso que ele vai abrindo as portas, né? A gente fica assustado com tudo. Ai, como que eu vou trabalhar financeiramente? Como que eu vou fazer isso? É impressionante. As pessoas falavam pra mim, relaxa que tudo vai acontecendo. E realmente tudo vai acontecendo, as coisas vão ficando mais fáceis, Deus vai guiando os nossos caminhos. Então, assim, se você pensa em ter filhos, se você tem medo em ter filhos, não tenha. Coloca na mão de Deus, faz uma oração e as coisas vão acontecendo naturalmente. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, que eu sei que se você tá aqui, ou você tem filhos, ou você está pensando em ter filhos e tem muito medo, assim como a gente tinha. Nossa, várias vezes a gente ficava falando, ai, vamos ter um filhinho? Ah, não, ai que medo, ai, como a gente vai viajar? A gente pensava muito nisso, como que a gente vai viajar? A nossa liberdade. E não, tem sim o lado bom, tem muita coisa boa e um serzinho que saiu de dentro da gente, que, sabe, que é nosso, que é do casal, que vai encher a casa de alegria. Não só a nossa casa, mas as casas, a família em si. Então, só pede para ter um bebê perfeito, um bebê com saúde, um bebê com coração bom. Entrega nas mãos de Deus e vai dar tudo certo, tudo certo. Pensa nas pessoas, sabe, otimistas, pessoas positivas que vão te falar coisas boas. Eu não entendia, tinha algumas amigas que falavam, tinha algumas amigas que falavam, você tem que ser mãe, você vai conhecer o amor verdadeiro, a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não entendia. Tipo, como assim? Ai, de 100 pessoas, 3 pessoas estão falando coisas boas de ter filho? Eu não entendia. Então eu tive ali umas 3, 4 pessoas que falavam, tenha filhos, porque a sua vida vai ficar completa. E realmente, tenha filhos, que a sua vida, o seu relacionamento vai estar completo. Então, se você pode, tenha filhos. Se você não pode, adote. Não quer adotar? Não tem problema, você vai ser feliz do mesmo jeito. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve que vai me ajudar bastante. E dá um like, tá bom? Beijo, fica com Deus. See you.